Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar sobre tecidos. Quem está começando a costurar se apaixona pela tamanha variedade entre os tipos de tecido que existe. Não tem como evitar, são tantas cores, estampas e texturas que é fácil ficar encantada e ao mesmo tempo um pouco perdida. E aí você acaba comprando tecidos porque gostou da estampa, mas sem saber exatamente para que vai usar. E quando decide, o tecido já não é ideal, ou é muito molinho, ou transparente, ou é muito elástico. Os tecidos podem ser produzidos com fibras naturais ou sintéticas. Temos, por exemplo, o algodão, o linho, a seda, fibra de coco ou cânhamo, que são tecidos de fibras naturais. E temos também o poliéster, a poliamida, o elastano, que são tecidos sintéticos. Para a costura criativa, a grande maioria a gente utiliza tecidos de fibra natural, como é o caso da tricoline. A tricoline é um tecido incrível, ele é super versátil e funciona bem tanto para costurar a máquina quanto para colar. Não desfia e fornece ótima sensação técnica, porque é 100% feito de algodão. O tricoline é utilizado no vestuário, na cartonagem e no artesanato em geral. Este é um tecido plano, portanto ele não tem elasticidade. Além de ser um tecido 100% algodão, que facilita a gente trabalhar e garante a durabilidade das peças, ela é encontrada numa vasta gama de estampas. Então, olha aqui, eu tenho floral, olha só esse de bolinha que é maravilhoso. Temos os temáticos, né? Aqui eu tenho limão siciliano, eu tenho melancia, tenho a peripã, tenho as tricoline lisas. E você encontra todo tipo de estampa na tricoline. Então, é o tecido que a gente mais utiliza, tá? Exatamente por ele não ter elasticidade, então isso faz as peças terem uma perfeição melhor. No patchwork, principalmente, sempre que possível, escolha o tricoline. Além da tricoline, temos também o percal. O percal, assim como a tricoline, tem em sua composição 100% algodão. Fibra natural que proporciona conforto, leveza, alta respirabilidade, além de ser hipoalergênico. Ou seja, o percal é um tecido que possui menor chance de causar alergia, proporcionando ainda mais benefício para a roupa de cama, por exemplo, que fica mais de 8 horas em contato com a pele. Então, para as peças de cama, como fronha, colcha e lençóis, o ideal é que você escolha o percal. Até mesmo porque ele tem uma largura diferenciada. Enquanto a tricoline tem em média 1,40 e 1,50 de largura, o percal tem de 2,50 a 2,80 de largura. Então isso te proporciona um rendimento muito maior aí para fazer as suas peças. Eu, por exemplo, utilizo muito o percal para fazer as minhas peças, exatamente por causa desse rendimento que ele me fornece, que é praticamente o dobro, né? De 1,40 para 2,50 a 2,80, eu tenho quase o dobro de tecido. E muitas vezes o preço é o mesmo preço da tricoline, tá? Então, por exemplo, cores lisas, você encontra muitas cores lisas no percal. E mesmo peças estampadas, olha só, essas duas estampas aqui, a gente pode muito bem utilizar aí para fazer peças de costura criativa, ok? Muito bem. Além desse aqui, eu uso muito aqui também o brim santanense. A composição do brim santanense é também 100% algodão. Por conta da sua versatilidade, pode ser usado no vestuário, como em calças, shorts, saias, jaquetas. Eu utilizo ele muito para forrar as minhas peças, tá? Ele é bem resistente, principalmente se for peças como tapetes, por exemplo. Eu gosto de colocar ele no fundo para poder ficar bem resistente e não rasgar tão fácil. Ele não é um tecido difícil de costurar, pois não escorrega, mas você precisa ter um cuidado especial com relação à agulha. Geralmente eu uso a agulha 14 para costurar com os demais tecidos que são mais finos, né, como a tricoline, e para o brim eu costumo usar a 16, a mesma agulha que eu utilizo para fazer aí as peças com jeans. Uma coisa muito importante que você precisa saber e precisa aplicar nos seus trabalhos é que todo tecido que possua fibras naturais precisam ser molhados antes de serem usados. Por quê?
porque a tendência é que eles encolham. Então, se você fizer uma peça sem molhar o seu tecido, a chance dessa peça diminuir ou se deformar depois quando for lavada é grande. Então, para não correr esse risco e ter problemas com seu cliente, lave sempre o seu tecido antes de costurar. Eu costumo pegar tecido por tecido e colocar na água da noite para o dia. Eu gosto de usar, por exemplo, aquelas embalagens de sorvete, aquelas quadradinhas. Então, o que eu faço? Eu pego o tecido mesmo dobrado, coloco lá dentro e coloco água. E deixo passar de um dia para o outro. No outro dia, eu só enxago, não torço e coloco para secar dobrado ao meio. E à sombra, tá? Para não manchar o seu tecido. Isso vai fazer com que você corra menos risco de manchar os tecidos. Pode haver um ou outro tecido de algodão, principalmente esses mais escuros, que solte um pouquinho de tinta. Então, se você pegar todos os tecidos e colocar junto, pode ser que você manche alguns deles. Então, não façam isso. Coloque todos separadinhos, assim você não vai ter problema, tá certo? Então, esses tecidos aqui são os de algodão e são os que a gente mais utiliza na costura criativa. Olha, tenho aqui um outro tecido de percal de cor lisa, que eu utilizo muito essa cor, cinza, o bege, o branco. Eu gosto de comprar para utilizar no fundo dos meus trabalhos de patchwork. Eu tenho aqui também o cetim, que é um tecido muito utilizado por quem trabalha com costura criativa. Ele é um tecido plano, leve, muito delicado, que possui um toque macio, caimento fluido e brilho intenso. Sua composição é de 100% poliéster, fibra sintética, que faz com que os tecidos sejam mais leves, sequem mais rápidos, amassem menos e sejam mais baratos. O cetim é um tecido ideal para a confecção de toucas, fronhas antifrizz, scrunchies, que são aquelas xuxinhas que estão na moda, fronha, além de ser usado na confecção da moda casual, aparecendo em blusas, vestidos, saias, fantasias. E é usado também, principalmente como forro de peças de inverno e base para os vestidos de festa. Ele é muito utilizado também na decoração, para fazer cortinas, almofadas e na decoração de festas. Normalmente o pessoal usa o cetim para fazer aí aquelas decorações temáticas, tá certo? Então, o cetim é mais um dos tecidos que a gente utiliza muito na costura criativa. Temos aqui também o tecido de sacaria, que a gente utiliza para fazer panos de prato. Eu costumo comprar no metro, tá? Porque ele rende mais para mim. Mas pode ser que você encontre algum lugar que você já compre aquele saco alvejado que saia mais barato. É uma questão de fazer conta, tá? Esse tecido, ele é 100% algodão. E aqui, para mim, eu utilizo para panos de prato, batimão, né? Algumas peças de cozinha, tá certo? Muito bem. Eu tenho aqui também dois outros tecidos que eu utilizo muito aqui. Eu acho eles muito legal para fazer jogos americanos, almofadas, capa de sofá, que é a Belize e o gorgurinho. O gorgurinho é um tecido misto de algodão e poliéster, muito usado em artigos de decoração. Por ser um tecido encorpado, é ideal para a confecção de peças de decoração, como suplá, jogos americanos, almofadas, estofados de cadeira, toalhas de mesa, cortinas. Por ser um tecido plano, é muito fácil de costurar, sendo ideal para costureiras iniciantes e que já querem aprimorar na costura ou até mesmo acabar empreendendo com artigos de mesa posta, por exemplo, que são simples de fazer e que estão fazendo muito sucesso. A Belize é um tecido impermeável, ou seja, você pode molhar que a água não vai passar facilmente para o outro lado. E ele é disponível em várias estampas, cada uma mais maravilhosa que a outra. E é ideal para artigos de decoração. Esse tecido ele pode ser também usado como papel de parede. Aqui, por exemplo, eu utilizo para colocar aqui na parede e fazer o meu cenário. Ele é utilizado na confecção de almofadas, jogos americanos, soplá, estofados de sofá, poltronas e cadeira. Ele tem um caimento pesado e por isso ele é utilizado muito nos itens de mesa posta, né? No caso dos jogos americanos e do suplá. Então é isso, eu espero ter esclarecido aí as suas dúvidas sobre tecido. Aqui nós vimos a tricoline, o percal,
o brim santanense, o cetim, o tecido de sacaria, a belize e o gorgurinho, que são tecidos que a gente utiliza bastante nas nossas peças de costura criativa. Se você tiver ficado ainda com alguma dúvida ou tem algum tecido que eu não falei aqui, mas você gostaria de saber sobre ele, manda pra gente lá na nossa comunidade no Facebook, que eu vou ter o prazer de trazer para vocês aí um novo vídeo falando sobre esses tecidos, tá bom? Isso, eu espero que você tenha gostado. No mais, fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.